Fala pessoal, beleza? Agora eu tô aqui para mostrar mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre o mapeamento de chave composta. Bom, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais longo do que o normal porque realmente tem muito assunto a ser tratado. Mas vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre a chave composta, vamos lá. Por diversos momentos, um campo apenas não é o suficiente para definir uma ID de uma entidade. Imagine que música, que se você viu a última aula, você lembra da entidade de música, tenha por chave o nome e a duração em segundos. Nesse caso, precisaria de uma chave composta. Anotar os atributos com ID não seria uma abordagem correta e a JPA ela iria exibir uma exception, beleza? Então, a partir do momento que você tenta colocar dois IDs, ele daria erro. Então, a JPA ela não permite isso. Aí, aí quando a gente se encontra com esse tipo de situação, a gente utiliza a chave composta. Vamos lá. Existe duas formas de definir uma chave composta através das anotações. Beleza? Tá. Aqui, como você pode ver, define a chave composta em classes separadas com o @idClass. Vamos lá. Quando temos uma chave composta, vamos trabalhar com o annotation idClass. Precisamos primeiro indicar uma classe que terá os dois atributos da chave composta dentro dela. Podemos chamá-la de música ID. Beleza? Por que essa classe aqui não passamos nada? Porque lembra aqui que na chave composta ela trabalha com classes auxiliares. Beleza? Essa é uma forma da gente trabalhar com a chave composta, porque ela vai ter uma classe auxiliar sempre, beleza? Mas vamos voltar aqui. A gente tem a Annotation ID Class, que ela tem dentro dela o Música ID. Aí também a gente tem também a Annotation Entidade, que vocês entenderam, que ela torna a música como uma entidade, e aqui está a declaração da chave composta. E aqui a gente tem dois IDs. Um que é o duração de segundos e o outro que é o string nome. Agora nota que os dois atributos eles estão com esses dois IDs aqui. Beleza? E a gente já sabe que isso gera uma exception. Então todos os atributos com anotação devem estar na classe indicada com a annotation ID class, no caso música ID. Beleza, a classe música ID ela é bem simples, mas há algumas regras que devem ser seguidas além de ter os atributos que consistem a chave. Então, ela tem algumas regrinhas aqui. A primeira regrinha, a classe deve ter um construtor público sem parâmetros. Um construtor público sem parâmetros. A segunda regra, a classe deve implementar a interface serializable. Daqui, ela está implementando o serializable. Talvez em outro momento eu explique o que é esse serializable aqui. Beleza? E por fim, ela deve subscrever os métodos hashcode e equals. Eu não coloquei aqui porque ficaria muita coisa. Tá bom? Essas são as três regrinhas. Deve ter um construtor público vazio, deve ter a interface serializable implementada e deve ter os hashcode e equals. Ok? Tá. Aqui agora a gente está fazendo um código simples, um códigozinho funcional. Aqui a gente tem a duração em segundos, aqui a gente está colocando um nome qualquer, aí a interface, ou aí o objeto música, ele vai ter esses dois atributos. E repare que Night ele vai fazer o quê? Ele vai dar um find, passando o quê? Passando a música, que é a classe música, e o música ID. Beleza? Ou seja, ele está passando a classe música e o música ID, mas ele vai conseguir achar e vai printar para mim. Beleza? Acho que ficou bem claro o que esse código aqui faz. Qualquer coisinha você pode dar uma parada, observar melhor e voltar no tudo que eu falei que você vai conseguir compreender. Vamos lá. Pode parecer estranho ter todos os atributos do ID dentro da própria ent. Para isso existe uma solução que vem junto com a annotation @images.
que é essa annotation aqui. O que essa annotation faz? Essa abordagem ela é muito utilizada adicionando na classe ID dentro da própria entity. Veja a seguir como a gente vai fazer, no caso no próximo slide. Tá aqui. Então lá, a entidade de música tem o atributo ID. A anotação empty é utilizada para indicar a JPA, que é aquela classe que contém o ID da entity. Ou seja, o annotation embeddable. É um trava-língua para mim essa palavra. Mas ok. Ela é utilizada para indicar a JPA que aquela classe ela contém um ID da entity. Ela está indicando, beleza? A classe música ID continua com a mesma estrutura. Ela tem a mesma estrutura, bonitinho, com uma única diferença que agora usaremos a annotation @empty. Essa annotation fala para a JPA que a classe música ID fará parte de uma entidade com um atributo como se ela fosse anexada a uma outra classe, o que não acontecia com o ID class. Então pensa tipo nela como se ela estivesse sendo tipo anexada, sabe quando você anexa alguma coisinha? Então a classe ela está fazendo parte do essa entity já está fazendo parte do atributo, como se ela fosse anexada. Então repara bem nesse anexada. Mas repara também que ela não acontecia com o ID class. Vamos lá. Uma chave composta complexa possui outra entidade como parte do seu ID. Agora, imagine que a entidade código único deva ser o ID da entidade música. A entidade código único possui um campo ID, tem um date, tem um string e terá informações de como e quando uma música foi registrada. Quando você observa, você vê que ele tem o ID, ele tem uma data e tem o código, beleza? A entidade música agora tem o ID da entidade, ou tem o ID e a entity código único e também tem a implementação serializable. Um relacionamento one-to-one foi criado e ele foi anotado com o annotation ID. Desse modo, a JPA entenderá que a música terá a mesma chave que o código único. Beleza? Então, a entidade música tem por ID a entidade código único. Ou seja, por ID ela tem o código único. E o código único é essa entidade aqui, beleza? E ela também deve implementar a interface serializable. Ela está implementando a interface serializable, beleza? E repara só aqui que ela não está implementando, tá? No relacionamento one-to-one foi criado e ela foi anotado com o ID. Ou seja, agora ele tem um relacionamento de 1 para 1. Todo esse relacionamento aqui a gente vai entender como ele funciona mais para frente. Beleza? Então não se preocupe se você não sabe como é que funciona. Desse modo, a JPA entenderá que música terá a mesma chave que o código único. Ou seja, agora a JPA está sabendo que ela tem a mesma chave que o código único. Ou seja, os dois eles possuem a mesma chave e é graças ao relacionamento one-to-one. Beleza? Agora vamos continuar. Agora, imagine se a música agora tivesse uma outra entidade como chave primária. Além de código único, a música terá a entidade pessoa, autor, como chave. Para isso, uma pequena alteração será necessária na entidade música e na classe ID. Vamos lá. E se a música agora tivesse uma outra entidade, como uma chave primária? Além do código, a música terá a entidade pessoa, autor, como uma chave. Para isso, uma pequena alteração será necessária na entidade música e na classe música ID. Vamos lá. A classe música ID tem dois atributos que definem os IDs da classe, os atributos que apontam diretamente para o nome do atributo da entidade, por isso se chama de autor e código. Agora vamos observar bem o código aqui. Tá bom? Vamos lá. A música ID, ela tem serializable. Ela tem do código
código único, autor e o seu construtor vazio. Ela tá igualzinho, tipo, a classe música lá. Beleza? E a música, agora eu vou reforçar um pouquinho mais essa parte aqui, porque eu não sei se ficou confuso. Não. E se a música tivesse outra entidade como chave primária? Ou seja, a música, ela tem uma outra entidade como chave primária. Se agora, por exemplo, ela tivesse, sei lá, pessoa. Tá aqui a nossa classe pessoa. Parece uma pequena alteração foi necessária na classe música ID. Agora repara que ele tem agora dois códigos, código único e código autor. Os atributos apontam diretamente para o nome do atributo da entidade, por isso se chama autor e código único. Vamos lá. Código único, código único. Autor, autor. Por isso que ele tem esse nome, o mesmo nome. Beleza? Em sistemas, é comum encontrar situações em que duas ou mais tabelas possam representar uma entidade. Imagine que a classe da entidade música seja composta pela tabela música 2372, whatever. E da tabela música. Tá aqui, a gente tem a tabela música e ele tem música 2372. E tá aqui. Se você, tipo, viu a última aula, você vai lembrar como é que ele funciona esses negocinhos aqui, beleza? Não. A entidade música está anotado com a secondary table, que indica qual a outra tabela que contém os dados da entidade. O atributo name informa o nome da outra tabela, enquanto o pkJoin column recebe um array de primary key join column, indicando o nome do campo que é a chave primária da tabela. Bom, vamos lá, vamos explicar com calma, vamos lá. A entidade música está anotada com o secondary table, beleza? Que indica qual a tabela que contém os dados da entidade. Ou seja, essa notation aqui, ela indica qual tabela contém os dados da nossa entidade. O atributo name, ele está informando para a gente o nome da outra tabela. Aqui, ele está informando o nome da outra tabela, enquanto o pkJoinColumns, ele tem uma annotation. Essa annotation que é a primary key join columns. Ele indica o nome do campo que é a chave primária da tabela, ou seja, aqui ele está passando o nome da chave primária da nossa tabela. E se fosse necessário mapear mais tabelas? Imagine agora que a entidade música deverá usar mais uma tabela chamada International Music, por exemplo. Lá. A anotação secondary tables serve para agrupar as anotações de secondary table. E para secondary tables no plural e secondary table. Ou seja, a secondary tables ele serve para agrupar a secondary table. Ou seja, ele aqui está indicando que vai ter mais de uma secondary table aqui dentro. Não necessariamente precisa ter tipo só uma. Pode ter mais de uma, pode ter só uma, mas fica o cargo aí. Agora imagine que nas duas tabelas tem um atributo chamado nome. Como a JPA saberia qual chamar? Beleza? Imaginou? Vamos lá. A JPA ela foi lá, ela chamou um atributo chamado nome, mas como ela vai saber qual chamar? Então, tem essa pequena porém. Mas em casos como esse, basta utilizar a anotação column. Lembra da anotação column que eu expliquei como é que ela funciona? Então, e preencher o atributo name com o valor da tabela. Tá aqui, anotação column. Tá aqui o table. Só lembrado que o column ele faz, bonitinho, está com dúvida, reveja aquela aula só sobre o columns, beleza? Que agora sim, agora você entendeu como que a JPA vai saber qual deve chamar. Bom, vamos lá. Em uma aplicação Java é normal encontrar herança entre classes. E não seria diferente com entidades da JPA. Para trabalhar com a hierarquia entre as classes, a JPA fornece diversas alternativas, ou seja, a JPA tem diversas alternativas para como trabalhar com herança entre classes.
Para herança, é possível utilizar a estratégia Mapped Superclasses, Single Table, Joint e Table. E fica tranquilo que a gente vai explicar cada uma dessas com calma, beleza? E cada tipo de herança tem as suas vantagens e desvantagens, e pode influenciar no tipo de manutenção de dados, investigação da informação e na estrutura de classe. Beleza? Vamos passar. Vamos começar com o Mapped Superclass. Tá bom? Aqui o primeiro, Mapped Superclass. Vamos lá. Veja que a classe Department está anotada com o Mapped Superclass, que indica que pode ser utilizada em herança de entidade, ou seja, toda a entity que herdar departamento deverá ter em sua tabela de banco de dados uma coluna relacionada à quantidade de portas. Vamos observar o código aqui. Repara que ele tem o Mapped Superclass, beleza? Ele está indicando que pode ser utilizado em herança de entidades, ou seja, toda entidade que é dada de departamento, ou seja, toda entidade que vai estar dando do departamento, ele deve ter em sua tabela no banco de dados uma coluna relacionada com quantidade de portas, beleza? Então, tipo, ele está querendo que você faça isso, que você tenha uma coluna que está relacionada com a quantidade de portas. Beleza? Agora vamos avançar. A entidade de recursos humanos, ela herda da classe departamentos o atributo que lá existirem e é obrigada a sobrescrever os métodos abstratos. Ou seja, ela está sendo obrigada a sobrescrever os métodos abstratos. A anotação Map Superclass não é uma entity. Ela pode ser anotada com entity ou table. Ou seja, ela pode ser anotada com entity ou table, mas não é uma entidade, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Uma map de superclass não é persistida, pois ela não é uma entidade. Ou seja, ela não é uma entidade, então ela não é persistida. Ela também não pode ser consultada através do JPQL ou do HQL. Ou seja, pelo fato dela não ser uma entidade, ela não é persistida. Então ela não é consultada. Beleza? É, pode. Vamos lá. Tem-se por boa prática deixar um map de superclass com abstrata, apenas para definir uma herança. Ou seja, um map de superclass, ele é abstrato, como a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo que ele é abstrato? Então, é exatamente por isso, porque tipo, ela não é persistida no banco. Ela vai servir apenas como herança. Como esse tipo de classe não pode ser consultada, não tem motivo para deixá-la tipo como concreta. Então, uma map de superclass é ideal para quem for trabalhar com herança, na qual a primeira classe da hierarquia não é persistida nem consultada diretamente. Beleza? Ficou claro? Agora a gente tem os single table, que a gente está vendo aqui uma UML aqui do single table. Vamos lá. É possível ter toda a herança persistida e com seus dados em uma única tabela. Vamos trabalhar com isso na herança, como a gente está vendo nessa imagem. A gente tem a pessoa, e aqui tem a pessoa física e a pessoa jurídica, ou seja, superclasse, ou como gosto de chamar, classe mãe ou classe pai, e aqui os seus dois filhotes. O tipo de herança single table tem por característica salvar todas as informações das entes em uma única tabela. Ou seja, o single table, a característica dela é salvar todas as informações em uma única tabela só. Olhando para a herança vista na imagem, as informações da entidade pessoas jurídicas e pessoas físicas seriam todas salvas em uma única tabela. Ou seja, as informações dos dois seriam salvas em apenas uma única tabela. Vamos lá. O código da pessoa mostra como deve ficar esse mapeamento. Agora vamos ver o código. Vamos lá. É possível ver na classe pessoa as anotações é, inheritance e discriminator column. Assim, entidade, inheritance e discriminated column.
O tipo escolhido de herança é o Inherited Type Single Table. É escolhida no atributo Strategy. Caso exista uma relação de herança em uma entidade e a anotação inherente não esteja presente no JTPA, a anotação adotará a estratégia Single Table, beleza? A anotação Discriminator Column informa qual o nome da coluna que armazenará a entidade dona. E de forma determinada a linha do banco de dados, daqui a pouco a gente vai ver como ficar no banco de dados, beleza? Mas vamos dissecar isso aqui. É possível ver na classe pessoa que ela tem duas novas annotation. Essa aqui e essa aqui. O tipo da herança é Inherited. É um trava-língua do caramba. Puta que pariu. Inherited Type Single Table. Ou seja, estou definindo o tipo de estratégia dela aqui para um Inherited Type Single Table. Beleza? Aí, caso exista uma relação de herança e a anotação inherency não esteja presente, a JPA adotará a estratégia como Single Table. Ou seja, caso você não esteja aqui, a JPA ela vai adotar a estratégia como Single Table. Aí a gente já tem o Discriminator Column, que informa qual o nome da coluna que armazenará a entidade dona. Ou seja, aqui ela está falando qual é a entidade dona, a quem pertence, como está escrito aqui no nome, a quem ela pertence. Beleza? Agora vamos continuar. Ó, as entidades pessoa jurídica e pessoa física têm em comum a notação Discriminator Value, com o valor que irá identificar cada classe na tabela do banco de dados. Ou seja, as duas, ela tem em comum essas duas anotações aqui, que elas vão identificar cada classe do banco de dados. Ou seja, aqui ela está passando um valor. Aqui eu sei que é uma pessoa jurídica e aqui eu sei que é uma pessoa física. Aí, para finalizar, olharemos as imagens nos próximos slides, que mostra a tabela das entidades já vistas, aqui utilizando a herança do Single Table. Vamos lá. Aqui a gente tem um select from pessoa. Agora, vamos observar bem a imagem e vamos dissecar a imagem. Vamos lá. Olhando a imagem, é possível ver que existe uma coluna chamada pertence à classe, que foi definida na anotação Discriminated Column encontrada na entidade pessoa. Beleza? Ela está aqui, ó. Pertence à classe e ela foi definida na entidade pessoa. Lembra lá da entidade pessoa? Então, ela foi definida lá. Já os valores definidos na anotação Discriminated Value, note que cada uma delas tem, cada linha tem definida a qual entidade pertence seus respectivos valores. Tá vendo aqui pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Então, cada linha tem definida qual entidade pertence. Então, tá vendo como tá? E tá aqui os seus respectivos valores. Então, é possível definir as vantagens do Single Table como dados centralizados ou dados estão em uma única tabela, fácil de se localizar em todos os dados. Beleza? Fácil de entender. Um desenvolvedor júnior poderia facilmente analisar os dados, um desenvolvedor júnior poderia facilmente analisar os dados. Ou seja, um júnior ele conseguiria facilmente analisar os dados, facilita a extração de dados via SQL. Ou seja, quando o builder está extraindo dados, fica bem mais fácil via SQL. Temos uma boa performance, pois a consulta é realizada apenas em uma única tabela. Ou seja, a gente não tem necessidade, sabe, de fazer vários joins, inner joins, para procurar em outras tabelas. Ela é feita toda em uma única tabela. Então a gente tem uma boa performance. Mas nem tudo são flores, tem desvantagem também. A desvantagem dessa abordagem é que a entity que herda da classe pi não pode ter campo definido como not null. Ou seja, a gente não pode ter campo nulo. Quer dizer, a gente não pode ter o not null. Agora imagine que a pessoa física tivesse o campo double valor vale refeição, como not null. Ao persistir uma pessoa jurídica, a mensagem de erro seria dada para a gente, pois o campo valor refeição estaria nulo.
A solução para esse problema seria deixar no banco de dados aceitando null e validar manualmente o campo. Essa anotação poderia ser feita pela anotação not null facilmente, mas aí é um cuidado que a gente teria que ter, já é uma desvantagem. Então, ela está contando aqui, beleza? Mas acho que ficou claro como é que ficou essa questão do single table. Que, tipo, na imagem, dá pra ver que ela tem, tipo, o pertence à classe, que ela foi definida no discriminator shallow, tá lá na classe pessoa, tá aqui, lembra? Pertence à classe, então, ela foi definida aqui. E ela tá aqui. Aí o discriminator value, ele tem, tipo, em cada linha definida qual unidade pertence, beleza? Então lembra, pessoa jurídica, pessoa física, ele está definido. É possível definir as vantagens do single table como dados centralizados, ou seja, os dados são centralizados, é fácil de entender, tem boa performance, mas a desvantagem é que teria que ter uma annotation not null, que a gente teria que fazer isso na mão, porque ele não pode ter valores null, isso daria null pointer pra gente. Na verdade não daria null pointer, daria um outro erro, mas vocês entenderam. Tá, vamos continuar. Agora a gente tem o join. Vamos lá. A estratégia joint é utilizada. A estratégia joint utiliza a abordagem de uma tabela para cada entidade da herança. Pequenas alterações serão necessárias nas entidades que a gente viu no ML. E está bem aqui. Lembra o nosso ML e tal. Então, agora vamos voltar aqui. Como é possível ver na classe pessoa jurídica e pessoa física apenas o tipo de herança foi definido na superclasse e nada mais. Então, voltando lá, a gente consegue ver aqui o que a gente está querendo dizer. Aqui, como é possível ver, na classe pessoa jurídica e pessoa física, apenas o tipo da herança foi definido na superclasse, nada mais, ou seja, apenas o tipo da herança foi definido. Como vocês no ML, agora vocês estão vendo aqui. O join tem por característica criar uma tabela por entidade. Ou seja, o join ele vai criar uma tabela por entidade. Então, a gente, dessa vez, teremos 3 tabelas no banco de dados. Então, o join ele vai criar 3 tabelas no banco de dados, pois a gente vai ver nas imagens, no próximo slide, como vai ficar essa estrutura da tabela. Tem a tabela pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, o join ele criou 3 tabelas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele selecionou pessoa, e como a gente pode ver, ainda está com os dados aqui persistindo. Aí a gente chamou pessoa física, mandou os dados de pessoa física. Aí chamou a pessoa jurídica, mandou os dados de pessoa jurídica. Beleza. Agora vamos entender o joint. O joint ele trabalha com uma tabela por entidade, independente dela ser ou não abstrata. Ou seja, o joint ele está trabalhando com uma tabela independente, ou seja, uma entidade independente. Não me interessa se ela é abstrata ou não. Aí as vantagens dessa abordagem são tabela por entidade. Essa abordagem coloca cada entidade em uma tabela. Assim ela permite campos null. Essa é uma boa vantagem, porque tipo, diversas vezes a gente tem que ter um campo null. Então é uma boa vantagem. Ele também segue um modelo orientado a objeto. As tabelas serão reflexos do o aplicado nas entidades, mas também tem desvantagens. Elas seriam tipo um insert mais cauteloso. O insert no banco de dados custa muito caro, porque a gente tem que persistir no banco de dados, isso puxa um pouquinho de processamento. Aí, tipo, para persistir na entidade pessoa física, seria necessário realizar um insert na pessoa física e pessoa. Isso custa. E alto número de joins. Agora se prepara para o joins, porque aqui ia ter tipo um alto número de joins. Enquanto maior a hierarquia, maior o número de joins em uma consulta, trazendo a entidade de banco de dados. Ou seja, a gente teria um grande número de joins. Vamos lá. Agora a gente tem o Table per Class. Vamos lá. O Table per Class ele trabalha com a ideia de uma
tabela por classe concreta. Uma alteração seria necessária na entidade pessoa. Vamos ver de novo aqui no slide, mais uma alteração seria necessária aqui. Na entidade pessoa foi definido o tipo de herança através do enum inheritance, aquela inheritance type table per class. Com esse tipo de herança, a JPA utilizará uma entity concreta por tabela. Uma entity habilitada não terá sua tabela própria. Em nosso caso, os atributos existentes na entity pessoa serão encontrados na tabela de entidade que é do nosso subclasse. A gente vai ver isso nos próximos slides, beleza? Mas agora vamos descercar isso aqui com calma. Vamos lá. O table per-class, ele trabalha com uma ideia de uma classe concreta. Beleza? Então, ou seja, que esse cara aqui está trabalhando com uma ideia de uma classe concreta. Daí, na entidade pessoa, ele foi definido o tipo de herança através do enum inheritance type. A gente voltar lá na classe pessoa, a gente vai conseguir ver isso direitinho. Aí, com esse tipo de herança, a JPA ela vai utilizar uma entidade completa por tabela. Ou seja, com essa herança, a JPA ela está utilizando uma classe concreta, sabe? Uma entidade habilitada ela não vai ter, sabe, o seu próprio tipo de tabela. E no nosso caso, os atributos existentes na entidade pessoa serão encontrados na tabela das entidades, que é da superclasse. Beleza? Agora vamos lá. Tá aqui a table, pessoa física e pessoa jurídica. Beleza, agora vamos lá. Ao utilizar o table per classe, os atributos presentes na superclasse estarão também presentes na tabela das classes filhas. Por isso, nas tabelas pessoa jurídica e pessoa física era possível encontrar com um nome, mas note que esse atributo pertence à superclasse. Vamos lá. Aí, agora a gente tem as vantagens. A vantagem dessa abordagem é a melhor performance na hora de retornar uma entidade, afinal, todos os dados de uma entidade estão em uma tabela apenas. Mas também tem as desvantagens. Colunas repetidas. As colunas da superclasse estarão repetidas na classe filha. Assim, no nosso caso, a coluna nome estará repetida nas tabelas pessoa física e pessoa jurídica. E isso é ruim demais, sabe? A repetição, o fato de repetir coisas é ruim. E pode gerar diversos unions. Se a consulta trouxer todas as entidades da herança em um único número, um grande número de unions, como as SQL, pode ser gerado e atrapalhar a performance do banco de dados. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com o table per class, o atributo presente na superclasse estarão também presentes nas tabelas da filha, como a gente viu aqui na desvantagem, que vai ter coisa repetida. Então isso é uma coisa bem ruim, tipo, bem ruim mesmo, sabe? Porque, tipo, ele vai estar repetindo informações. E, tipo, isso não é uma coisa, tipo, legal, sabe? Tipo, de repetir as informações. Eu vou até passar aqui de novo para ver se vocês conseguem notar. Mas, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com o Embedded. O Embedded, eu não sei se vocês pronunciam, tipo, eu devia ter colocado no Google de como pronunciar essa palavra. O Embedded Objects. Vamos lá. Imagine uma tabela onde tem os dados das pessoas e seus respectivos interesses. Essa é uma abordagem comum encontrada em bancos de dados mais antigos, ou para evitar joins entre tabelas para otimizar as consultas. E agora a gente vê na imagem da estrutura de uma tabela. Aqui, toda a estrutura de uma tabela aqui, como a gente pode ver na imagem. É possível ver que nesse exemplo de tabela, duas classes distintas seriam pessoas e endereço. Pessoa, nome, idade, endereço, os dados do endereço.
Existem duas colunas que pertenciam ao nome, que pertence à pessoa, como eu falei, e também a da coluna endereço, onde aqui a gente consegue ver. E se fosse mapear essa entidade, faríamos como eu vou mostrar a seguir no próximo slide. Beleza. Veja que a entidade pessoa está refletindo os atributos que estão mais ligados ao endereço dela do que ela em si. O ideal seria abstrair essas informações em uma outra classe para fazer algo com pessoas.get, endereço. É possível utilizar a entidade pessoa dentro dela, mapear um objeto endereço sem que o endereço seja uma entidade. A gente vai ver mais adiante, mas vamos com calma e vamos explicar. Veja que a entidade pessoa está refletindo os atributos mais ligados ao endereço dela do que ela em si. Ou seja, ela tá tipo, mais ligada com o quê? Com o endereço dela, do que tipo, com a própria classe pessoa, como a gente pode ver aqui. O endereço da casa, o número, aí as coisas específicas do endereço, sabe? Ela está muito ligada com isso. Ela não está tipo, focando muito na classe pessoa em si. Tipo, a classe pessoa deveria ter as coisas da pessoa, não coisa do endereço. O endereço, ela tem que ter, sabe, a classe dela direitinho. Agora vamos lá. Na entidade pessoa é possível ver o atributo endereço anotado com o embedded, que é a annotation que está bem aqui, o embedded. Ela indica que a JPA que ela deve entender que o endereço como uma classe comum e não como uma entidade. Ou seja, agora, tipo, você é uma classe comum, você não é mais uma entidade, então... Yeah. Agora, todos os campos relacionados a ela serão mapeados dentro da pessoa. Beleza? Vocês entenderam? Tipo, o embed, ou seja, quando a gente coloca essa notation, a gente indica que o endereço ele passa a ser uma classe comum. E que, a partir de agora, todos os campos relacionados a ela vão ser mapeados dentro da pessoa. Ou seja, todos os campos vão ser mapeados dentro da pessoa. Vamos lá. A classe endereço tem as anotações da JPA, que é o column, que indica o nome da coluna a ser lida. Mas no caso do nome do atributo fosse igual ao nome da coluna, não haveria necessidade da anotação, beleza? A classe endereço não é uma entidade, mas está anotado com o embeddable, que é esse senhor aqui, que indica a JPA que essa classe pode ser anexada a uma entidade. Agora imagine que a entidade pessoa tenha endereço residencial e endereço do trabalho. Até então vimos como retirar um endereço residencial, mas seria o correto criar uma classe apenas para adicionar os campos do endereço do trabalho? Essa opção de utilizar o mesmo objeto, mas utilizando as anotações do attribute override seria possível utilizar o objeto endereço através das configurações para o endereço pessoal. A gente vai ver no próximo slide como é utilizar a anotação override. Mas primeiro vamos explicar. A classe endereço tem a anotação @column, tá vendo? Ela tem aqui as anotações do @column. Então, mas só que não haveria necessidade da anotação. A classe endereço não é uma entidade, ou seja, ela não é uma entidade mais do banco de dados, sabe? Então, tipo, não tem necessidade de ter os columns, porque columns são as colunas do banco de dados. Mas está anotado com uma anotação embeddable, que indica a JPA que essa classe está sendo anexada a uma entidade. Então, tá vendo aqui? Como ela está sendo anexada? Mas agora imagine que a entidade pessoa tenha dois tipos de endereço. Endereço tipo residencial e endereço de trabalho. Então, mas agora eu vou mostrar a anotação @overrided, que vai mostrar como é possível um objeto antes que vai ser possível mostrar melhor as coisas. Vamos lá. Vamos lá. No código é possível ver a anotação @overrided. Tá vendo? A anotação @overrided, que ela tá aqui. Então, ela serve justamente para anotar os atributos overrided. Tá bem aqui os atributos overrided, que
não é um atributo red, definimos um atributo name, que definiu o atributo name, que aponta para o nome do atributo que se encontra dentro da classe, e o atributo column, que é a coluna definida no banco. Então, vamos lá e vamos com calma, vamos checar tudo. Primeiro a gente tem o atributo overrided, que serve para agrupar uma notação de override. Na notação override, a gente define o atributo name. O atributo name, que aponta para o nome do atributo que se encontra dentro da classe. Então, a gente volta aqui. Tá vendo? Nome. Então, a gente está apontando, tipo, para isso, sabe? Que a gente deu name, que aponta para o nome do atributo que se encontra dentro da classe. E o atributo column é a coluna definida no banco de dados. Ou seja, o column, ele é a coluna que está sendo definida dentro do banco de dados. Então, acho que ficou bem claro quando a gente faz uma comparação. Rua, rua. Vamos lá, esse trabalho e tal. Se vocês pegarem para analisar, vocês vão conseguir perceber. É isso. Mas agora vamos para a nossa conclusão. Que essa funcionalidade ela serve para organizar melhor a orientação a objeto de sua aplicação. Outra vantagem dessa abordagem é que podemos ter métodos específicos de endereço dentro desses objetos embedded e não necessariamente dentro das pessoas. Então, mas agora com isso a gente termina essa aula que foi extremamente longa, 40 minutos, meu Deus do céu. Eu falei bastante, tipo, bastante mesmo. E eu espero que tenha ficado simples, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se alguma coisa não ficou clara, se ficou, tipo, muito confuso, tipo, tenta rever essa aula de novo. E é como eu gosto de falar, se mesmo assim ficou confuso, pega, tipo, veja, tipo, que você ficou com dúvida, vai lá no Google, tipo, pesquisa mais a fundo, tipo, não fica só preso, sabe, ao que eu tô falando aqui no vídeo. Tipo, se ficou confuso, se eu não expliquei de uma maneira correta, mas agora você sabe mais ou menos uma base de como é que ela funciona, então você consegue pesquisar melhor como que ela funciona. Por exemplo, esse atributo override. Se ficou confuso na minha explicação, dá uma pesquisadinha melhor, lê com calma, beleza? E você vai conseguir entender. Então é isso. Lamento esse vídeo ter ficado grande, mas é que tinha muita coisa para ser falada mesmo. E se eu dividisse esse vídeo em algumas partes, poderia ficar mais confuso. Então é isso. Valeu.